Olá, meus grandes amigos. Sejam bem-vindos à Academia da Prevenção, o meu canal de segurança e saúde no trabalho, que tem como objetivo levar conteúdos de segurança e saúde no trabalho para alunos do curso técnico de segurança, para profissionais da área e para você que está buscando informações para estar agregando valores ao conhecimento. Eu sou o professor Celso Tiburcio e hoje a nossa videoaula vai pegar fogo, meus queridos, porque iremos tratar de um tema bastante importante na área de segurança e saúde no trabalho, que é o combate a incêndio. Iremos ver aí os conceitos, as definições técnicas, o comportamento do fogo, para a gente ter uma maior relação e fazer aí a extinção no princípio de um incêndio. Mas para a gente entender todo esse conteúdo, precisamos ter em mente como o fogo se manifesta, não é verdade? Entender aí a teoria do fogo, o conceito legal dele, não é verdade? Então, o conceito é uma reação química que produz luz e calor resultante da queima de materiais combustíveis. Para vocês verem, é uma definição bastante simples, de cunho científico, na verdade. Então, ela é uma reação química que produz luz e calor resultante da queima dos materiais combustíveis. Só que para a gente entender esse conceito melhor, precisamos estudar isso um pouco mais a fundo, não é verdade? Porque aí a gente sabe o que é o fogo, mas até então não sabe como ele se manifesta, como ele surge, não é verdade? Por isso iremos entender aqui que para se ter fogo, é preciso ter três elementos essenciais para que haja uma combustão. Esse termo técnico combustão, meus queridos, ele é o fogo. Quando eu falar combustão, eu estou falando do fogo. Quando eu falar do fogo, eu estou falando da combustão, tá certo? Isso é uma terminologia usada muito nas conversas técnicas entre os profissionais da área de segurança, já para a gente ter um entendimento melhor. Então, essa teoria foi baseada nesses três elementos e foi praticamente ilustrada dentro de uma pirâmide que a gente conhece como pirâmide do fogo. Por que pirâmide, gente? Porque nós estamos falando de três elementos. Uma pirâmide, ela tem três lados, não é verdade? Então precisamos aí entender quais são esses lados aí que dá início a uma combustão. Vamos ver o primeiro deles. Precisamos ter aí, dentro da estrutura da pirâmide, o comburente, o oxigênio, não é verdade? Precisamos também do material combustível, o material que vai ser queimado, tá? E precisamos de uma fonte de calor, para se ter aí o fogo propriamente dito. Com a união desses três elementos em perfeitas condições ambientais, temos aí o início do fogo. Claro, gente, essa nomenclatura, essa ilustração era usado muito antigamente e até hoje ainda se usa para se contar um pouco dessa história, não é verdade? Só que com estudos mais profundos no que diz respeito ao comportamento do fogo, percebeu-se que com a união desses três elementos surgia aí um outro elemento, um quarto elemento, tá? Que é a reação em cadeia. Essa reação em cadeia, ela se manifesta a partir do momento que você tem os três elementos em perfeitas condições, tá certo? Então, essa pirâmide já não dava mais para ilustrar essa estrutura, que até hoje nunca vimos uma pirâmide de 4 lados, não é verdade? Então, essa simbologia precisou mudar, passando aí a ser chamada de um quadrado do fogo, ou tetraedro do fogo, para simplesmente deixar mais claro aí. Com essa alteração, podemos entender aí os elementos aí que dá início à combustão e podemos compreender melhor aí o comportamento do fogo. Mas precisamos detalhar cada um desses três elementos aí, que é o fator primordial
para dar início à combustão. E iremos ver a seguir aí cada um deles. Bem, iremos falar do comburente, que é todo o agente químico que alimenta a combustão. O mais conhecido é o oxigênio, que está presente aí na natureza, né? Principalmente com o processo químico que se dá entre a troca gasosa feita pelas árvores aí, que a gente chama de fotossíntese, na verdade, que faz a retirada do gás carbônio e libera aí o oxigênio. O oxigênio também pode estar presente em alguns elementos químicos, né? Como por exemplo a água, que tem uma molécula de oxigênio aí, que contribui também para a alimentação do fogo, tá certo? Vamos ver mais um. Precisamos também de uma fonte de calor, né? Como diz a própria estrutura lá da pirâmide, é qualquer elemento que produza uma faísca centelha que age com os outros elementos da pirâmide do fogo. Então nós já temos o oxigênio, que é o comburente, precisamos de uma fonte de calor. Então precisamos o que, gente? Precisamos de um material combustível, alguma coisa para queimar, não é verdade? Então é todo material suscetível de queimar, como por exemplo, olha só, os materiais sólidos, né? Muito comum aí, a gente encontra em qualquer lugar. Os materiais líquidos inflamáveis ou líquidos combustíveis, que também tem a sua reação aí junto com os materiais. E os materiais gasosos, né? Colocando aí em miúdos, né? São sólidos, líquidos e gasosos, né? Que é o princípio do estado da matéria, não é verdade? Então, dentro desses materiais combustíveis, iremos conhecer os materiais sólidos. Vamos definir aqui. Tem como principal característica de queimarem em superfície e profundidade, deixando resíduos. Olha que interessante, gente. O papel aqui, ó, papelão, plástico, madeira, tecido, borracha e espuma, eles não têm uma queima completa. Olha que interessante. Eles queimam em superfície, você vê a chama lá. Eles queimam em profundidade, mas eles não desaparecem por completo. Ele sempre vai deixar um resíduo, uma cinza, né, um carvão, alguma coisa aí relacionada ao material que está sendo queimado, não é verdade? Então, a principal característica desses materiais aí é essa queima que é feita em superfície e profundidade, deixando sempre resíduos, tá ok? Vamos conhecer mais outros materiais. Os líquidos combustíveis e inflamáveis, que essa categoria se divide em dois segmentos. Nós temos ali, ó, os voláteis, que são os que desprendem gases inflamáveis a temperatura ambiente, ou seja, em temperatura normal, como um exemplo aqui o álcool, o éter, a benzina, a gasolina e entre outros elementos químicos, né? Eles desprendem esses gases em temperatura normal, tá? Então, eles são caracterizados como voláteis, porque eles estão desprendendo gases, tá certo? E existe também os não voláteis, que são aqueles que desprendem gases inflamáveis a temperatura maior do que a do ambiente. Um exemplo, o óleo, a graxa. Olha o que interessante aqui, ó, na questão do óleo, né? Quem nunca se deparou com essa situação no dia a dia de uma grande família, né? A nossa mãe lá fazendo uma fritura lá e de repente aquele óleo ele entra em combustão. Por quê, né, gente? Porque ele ganhou o quê? Temperatura suficiente, né? A temperatura dele aumentou muito, porque se você lembrar, você tem uma fonte de calor lá embaixo da panela, não é verdade? Então, com isso, fez com que esse elemento entrasse em combustão. Olha que interessante, ó. Diferente dos materiais sólidos, a queima é somente em superfície, ou seja, não queima em profundidade, é só por cima. Vocês estão entendendo? Então esse contexto é bastante interessante aí em relação aos materiais sólidos. Vamos ver mais um. Os materiais gasosos. Como apresentamos anteriormente, são os gases liberados dos materiais combustíveis que pegam fogo. Por esse motivo, em alguns casos, é necessário uma prevenção muito mais rígida.
Então a gente viu lá nos materiais líquidos, combustíveis e inflamáveis que os voláteis eles desprendem gases, não é verdade? Então esses gases, né, eles podem entrar em combustão reagindo com outros elementos, né? Imagina, você já tem lá o material combustível, que nós estamos falando dos materiais gasosos. Você precisa do que? De uma fonte de calor. Você já tem oxigênio ali naquele ambiente. Então o que acontece? Gente, ele vai entrar em combustão, vai pegar fogo. Né? E alguns desses materiais gasosos nós podemos estar citando aqui, ó, como butano, propano e metano, que são as características desses materiais aí que queimam em virtude deles estarem desprendendo dos materiais líquidos combustíveis ou líquidos inflamáveis, tudo bem? Beleza, vamos partir daí. Bem, vamos entender esse conceito dos pontos de temperatura. Esses pontos, eles são classificados em ponto de fugor, ponto de combustão e ponto de ignição. Que a gente aí está falando da temperatura, não é verdade? Para poder a gente ter ali o fogo. Então, vamos definir cada um desses três conceitos para a gente ter uma compreensão melhor sobre o que cada um deles fala. O primeiro, o ponto de fugor, é a temperatura mínima na qual os elementos combustíveis começam a desprender vapores que podem se incendiar em contato com uma fonte externa de calor. Esse tipo de reação, a combustão, se interrompe quando se afasta a fonte externa de calor. Olha que interessante, né? Então, a partir do momento que eu tiro a minha fonte de calor, essa combustão se apaga. Vamos ver um exemplo na prática disso, como que acontece? Olha lá, eu vou colocar aqui fogo em uma lata com papel. E isso vai resultar no quê? Vai resultar numa combustão, numa queima. Só que quando eu tiro, olha lá o que acontece na terceira lata lá, no exemplo. O fogo se apaga. Por quê, gente? Não tem temperatura suficiente para manter essa combustão. Então, essa é a característica do ponto de fugor, porque ele não tem temperatura suficiente para manter essa combustão. Legal, não é verdade? Então vamos aí. O ponto de combustão é a temperatura mínima na qual os gases desprendidos dos elementos combustíveis, ao tomarem contato com uma fonte externa de calor, entram em combustão e continuam a queimar mesmo se retirar a fonte de ignição, ou seja, a fonte de calor, né? Então, vamos entender esse conceito no nosso exemplo aqui. Eu vou colocar fogo de novo nessa lata com papel. O que vai acontecer? Ela vai pegar fogo, normal, que nem no exemplo anterior. Só que eu vou tirar. Olha lá o que acontece. Eu tirei o meu palito de fósforo e essa combustão consegue se manter. Por quê, né, gente? Eu permaneci um certo tempo com a minha fonte de calor ali alimentando aquele material combustível e ele ganhou o quê, né? Ganhou temperatura suficiente para se manter. Então, quando eu tiro, o que acontece? Ele continua pegando fogo. Essa é uma característica particular do ponto de combustão, porque ele consegue manter aí, consegue se autossustentar por si só, sem precisar de uma fonte de calor, porque já está desprendendo gases e vapores ali que está incidindo em novas reações em cadeia, mantendo o fogo ali sempre ativo. Legal, não é? Vamos para o próximo. Ponto de ignição. É a temperatura mínima na qual os gases desprendidos dos elementos combustíveis entram em combustão, apenas pelo contato com o oxigênio no ar, independente de qualquer fonte de calor. Olha que interessante esse exemplo, hein? Olha aqui. O ponto de ignição, gente, ele não precisa de uma fonte de calor. Então, existem alguns elementos químicos que, através de uma reação, mesmo que não tenham uma fonte de calor, eles entram em combustão. Olha que interessante. Existem alguns gases presentes aí nos processos químicos ou até mesmo na natureza, que se eles tiverem contato direto com o oxigênio, eles entram em combustão.
Pô, professor, mas não precisa de uma fonte de calor? Precisa, exatamente. Você já tem o material que está na forma de gás. Você já tem o oxigênio presente no ar. A união dos dois gera uma reação química que vai produzir o quê? O calor. Olha que interessante. Produzir o calor, então você vai ter uma reação em cadeia, aonde vai ter uma combustão propriamente dita, tá certo? Legal. Entendendo todos esses conceitos da teoria do fogo ali, dos materiais combustíveis, a estrutura que rege toda a pirâmide, né, os pontos de temperatura, podemos aí compreender como fazer a questão do combate a incêndio. E com esse conceito, podemos entender como que o fogo se alastra, como que ele se espalha através dos métodos de transmissão do calor. O primeiro deles aí, que a gente está vendo, é a condução, que é a forma de transmissão do calor que se processa de elemento a outro, né? Ou seja, pelas moléculas, né? De molécula a molécula. Se vocês observarem o meu exemplo ali, eu tenho uma pilha de jornal que está em combustão, está pegando fogo. O que acontece, né? Eu tenho uma proximidade muito expressiva de um outro material inflamável ali ao lado. O que acontece se ele permanece por muito tempo ali? Ele entra também em combustão. Por quê, né, gente? É pelo contato. Aí essa onda calorífica passa de um lado para outro e, através dessas moléculas, vai comprometer na estrutura desse material, fazendo com que ele entre em combustão. Então, esse é o primeiro método de transmissão do calor, através da condução. Vamos ver mais uma aqui. Convecção. É a forma de transmissão do calor através da circulação de um meio transmissor gasoso ou líquido. Olha que interessante esse tema. Vamos ilustrar isso melhor aqui. Se vocês imaginar ali, eu quero que vocês observem. O exemplo já está na tela. Eu tenho um fogo naquele prédio ali, do lado direito da tela, e esse fogo está na parte inferior desse prédio. Observe que o teto do último andar está pegando fogo, só que o fogo se iniciou ali, na parte de baixo. Aí o que acontece? Como que isso é possível, professor? Se vocês observarem, todo material que queima, ele desprende gases, não é verdade? Vai desprender esses gases, não é verdade? Então, esses gases, eles vão estar aquecidos. Eles vão aquecer também a massa de ar presente ali naquele ambiente, não é verdade? Então, aquecendo, essa massa vai ganhar o que? Temperatura, vai ganhar calor. Muito calor, muito calor. E o que acontece quando uma massa de ar ganha muito calor? Ela começa a comprometer a estrutura de outros materiais, não é verdade? É como você pegar a sua mão e colocar ali na trempe de um fogão que está aceso. Mesmo você não tendo contato direto com a chama, você vai perceber que a sua mão vai esquentar. Por quê? Ele está soltando aquelas ondas caloríficas e aquelas ondas está aquecendo ali, está aquecendo aquela massa de ar que está entre a chama e a sua mão, fazendo com que você venha se queimar também. Não é verdade? É isso que acontece com a convecção. Porque ela se manifesta dessa forma, através de uma massa de ar que aquece e pode comprometer aí a estrutura molecular de outros materiais que acaba entrando em combustão. Muito interessante esse tema, né? Vamos ver mais um. A radiação. Olha que legal. É a forma de transmissão do calor por meio de ondas caloríficas que atravessam o ar irradiadas do corpo em chamas. Vamos colocar isso de um contexto mais simples para compreendermos melhor essa questão. Imagina você um dia de sol, muito quente, temperaturas altíssimas, baixa umidade, o que é muito comum no verão. E a gente tem aqueles grandes incêndios aí nas vegetações, nas matas. Pode acontecer em virtude da radiação. Porque, gente, você tem lá oxigênio em abundância,
você tem uma baixa umidade, que ajuda também na questão do calor, da manifestação do fogo, e você tem temperaturas altíssimas. E você já tem o material ali, o material combustível, são os galhos das árvores, né? As folhas secas. E o que acontece? Elas entram em combustão em virtude dessas ondas caloríficas que estão sendo irradiadas. Só que essa radiação não é só comum em temperaturas altíssimas, quando a gente fala em ambientes a céu aberto. Ela é muito comum também no ambiente de trabalho, também através da utilização de equipamentos, né, ou de processos industriais, principalmente quem opera fornos, caldeiras, está exposto a esse tipo de radiação. Não é verdade? Então precisa estar se protegendo aí com as medidas de ordem, tanto coletiva como individual, que a gente sabe muito bem na questão da segurança do trabalho, não é verdade? Então, dentro da radiação, ela se manifesta nessa forma, através dessas ondas, que pode comprometer aí as estruturas de alguns materiais e fazendo com que eles entrem em combustão. Legal, né, gente? Então, esse contexto ele é bastante simples aí, dentro dos métodos de transmissão, porque é como o fogo se alastra, é como que ele se espalha, e a velocidade é altíssima, principalmente em virtude das condições dos materiais combustíveis. Se tiver muitos materiais, meu Deus do céu, esse fogo sai fora do controle e aí somente profissionais especializados do corpo de bombeiro, com equipamento, com os recursos, com as técnicas apropriadas, conseguem fazer a extinção desse incêndio, tá certo? Então vamos continuar. Vamos conhecer aí as classes de incêndio. Esse tema é bastante importante porque a gente consegue classificá-los de acordo com as características dos seus combustíveis. Somente com o conhecimento da natureza do material que está se queimando pode-se descobrir o melhor método para fazer uma extinção rápida e segura. Legal, né, gente? Então, vamos ver aí as 4 principais classes de incêndios mais conhecidas aí, para a gente poder caracterizar aí os tipos de materiais que estão enquadrados dentro dessa classe, para a gente ver o melhor método de extinção de incêndio para ser adotado quando a gente estiver diante de um incêndio com cada uma dessas 4 classes. Vamos ver a primeira. Olha lá. Temos aqui incêndios do tipo classe A. Materiais que queimam em superfície e profundidade deixando resíduos. Olha que legal, né, gente? A gente não tinha comentado lá no início da aula a classificação lá dos tipos de materiais, os materiais sólidos. Então, eles estão enquadrados dentro dessa classe. Por quê? Né? Eles queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos, não é verdade? E nós temos aqui alguns exemplos. Olha lá, nós vemos os galhos, que a gente pode enquadrar como madeira, temos o papel e temos também o tecido, que está dentro desse segmento aí, né? Então, vamos ver mais uma classe. Olha só, classe B. Queima somente em superfície e não deixa resíduos. A gente também não viu no início da aula, lá nos materiais combustíveis, né? Nos materiais que estão enquadrados dentro dessa questão aí. Olha lá que interessante, lá nós temos lá o álcool, o diesel, a gasolina, né? Que são líquidos inflamáveis, no caso aqui, né? Líquidos combustíveis, né? Mas também os líquidos inflamáveis, que queimam somente em superfície e não deixa resíduos. São conhecidos como classe B. Beleza, legal. Vamos ver mais uma. Classe C. São os que ocorrem em equipamentos elétricos e energizados. Olha que interessante e também muito perigoso, não é verdade? Incêndios com esses equipamentos requer bastante atenção no combate, que a gente também vai estar comentando um pouquinho mais para frente, não é verdade? Vamos ver mais uma aqui. Classe D, né? São os materiais pesados, né? Materiais pirofóricos como magnésio, titânio, sódio, estão enquadrados aí dentro desse conceito. Quando a gente sabe o tipo de classe de incêndio que está tendo um princípio de incêndio, a gente já consegue definir aí o que, gente? A gente consegue compreender as técnicas de extinção do fogo, os métodos mais comuns que existe para a gente poder neutralizar, né, esse incêndio, tanto classe A, classe B, classe C e classe D. Legal. Vamos ver aqui alguns deles, né?
Essas técnicas elas se baseiam na retirada dos elementos que está processando a extinção do incêndio. Assim, a extinção pode ser por abafamento, resfriamento ou retirada do combustível. Vamos entender esse contexto um pouco melhor, né? Tecnicamente, a extinção é provocada pelo desequilíbrio na proporção dos elementos da combustão. Então, os elementos, gente, vamos voltar lá no início, né, na teoria do fogo, a pirâmide, né, que é ela que faz a estrutura lá do fogo. A gente tem o comburente, que é o oxigênio, nós temos uma fonte de calor e nós temos aí o material combustível que é para ser queimado. As técnicas de extinção do fogo baseiam na retirada de um ou dois mais elementos ou todos os elementos da pirâmide. Então, se você tira esses elementos do fogo, ele vai se apagar. Olha que interessante, né? Quanto mais você tira, né, o que acontece? O fogo se apaga. Baseando nesse princípio, podemos compreender aí que não é difícil retirar esses elementos da pirâmide do fogo. Vamos conhecer aí o principal método e porém também mais antigo e comum, né? Resfriamento. Quando se baixa a temperatura da ignição do fogo, extingue-se o fogo por resfriamento. Olha que interessante aqui, né, gente? Ó, a gente tem aqui um fogo. E o que acontece quando eu jogo água nele, que é o método mais eficiente, né? Eu vou jogando e ele vai se apagar por completo, não é verdade? Olha lá nos exemplos que a gente está tendo aqui, né? Eu estou tendo meu bombeiro ali, que está fazendo ali um incêndio de combate com bastante eficiência ali. E isso ajuda muito, né? Lembrando, né, turma, que essas técnicas de resfriamento é utilizada aí dentro de uma classe de incêndio, que também a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, tá? Vamos ver mais um. Abafamento. Consiste em impossibilitar a chegada do oxigênio à combustão. Desta maneira, o fogo se apaga. Vamos ver um exemplo aqui, né? Eu tenho uma vela com chama, né? Aí o que acontece, né? Essa vela, ela, a partir do momento em que eu limito a condição dela para ela não ter contato com o oxigênio, o que vai acontecer? Se vocês observarem ali aonde desceu a minha cúpula, né, a chama vai consumir todo aquele oxigênio que está ali. Aí o que vai acontecer, né, gente? Ela vai se apagar, olha lá, ela se apaga. Por quê? Nós não temos mais oxigênio, né? Então ela consumiu o que tinha. E também a gente neutralizou ela através de um método de abafamento, impedindo que a chama se alimente, não é verdade? Então é isso que acontece, ela acaba se apagando e ela não volta a pegar fogo novamente, tá certo? Então esse é o método de abafamento, muito comum aí no dia a dia, tá certo? Principalmente quando a gente ilustrou lá no início os materiais líquidos combustíveis e líquidos inflamáveis, que a gente frisou bem a questão do óleo, uma técnica bastante comum quando uma panela de óleo entra em combustão, é a gente tampar ela com a própria tampa da panela ou até mesmo com um pano úmido, jogar por cima. Aí a gente neutraliza aquele incêndio, né? Então é muito eficiente aí esse tipo de combate. O outro e o terceiro é a retirada do combustível, que pode ser parcial ou total, diminui o tempo do fogo e extingue o incêndio, conforme o caso. Deve-se salientar que a utilização dessa técnica sempre é viável, né? Olha um exemplo aqui. Olha aqui que interessante, né? Eu tenho dois recipientes. Um vai estar pegando fogo. Observe o exemplo. Legal. Ele está sendo alimentado aí por um material combustível que está indo até onde está essa combustão. A partir desse ponto, se eu fazer a retirada, olha lá que eu tenho um registro ali no meio, não é? Então, e se eu fechar? Eu vou estar cortando, vou estar tirando o material combustível. O que acontece? Essa combustão vai se apagar, tá? Esse princípio é normal, é o que acontece com os fogões. Todo mundo sabe disso. Mas quando a gente tem um incêndio, né, o princípio de ação é tirar tudo aquilo que pode pegar fogo. Imagina você, uma comunidade que a gente vê muito de incêndios por aí, quando pega fogo,
a preocupação maior são com o que, né, gente? São com os botijões de gás, na verdade, em virtude da alta queima, né, que gera muita explosão. Então a preocupação muito maior com os botijões de gás. Então esse princípio de ação de retirada do que é combustível também serve como método de extinção do fogo. Legal. Vamos ver agora na íntegra aqui os tipos de dispositivos que auxiliam aí no princípio ao combate de incêndio. Então nós temos aqui os extintores, né, que são equipamentos portáteis com substâncias químicas, né, que podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, que são utilizadas na extinção de um incêndio. Muito legal, né, gente? Eles têm o que? A finalidade de combater incêndio na sua fase inicial e não um incêndio fora de controle, que aí é só o corpo de bombeiro que pode estar fazendo aí o combate a esse tipo de incêndio. Então vamos conhecer alguns desses dispositivos aqui. Agente extintor à base de água pressurizada é o nosso primeiro extintor, né? Quando eu falo agente, eu falo o material que está dentro do cilindro, né? Então esse material que é água pressurizada. O agente extintor é indicado para incêndios de classe A, age por resfriamento, pode ser aplicado na forma de jato compacto, chuveiro e neblina. Para os dois primeiros casos, a ação é por resfriamento. Na forma de neblina, sua ação é de resfriamento e abafamento. Olha que interessante, mas claro, né, gente? Isso só pode acontecer quando você está utilizando mangueiras com esguicho, onde você tem as regulagens dos tipos de jato. Aí você consegue fazer aquele jato tipo neblina e jogar por cima do fogo, fazendo como se fosse uma cortina. Aí você consegue, né, abafar e resfriar aquele incêndio. Somente dessa técnica. Mas como a gente está falando de extintores de incêndio, o interessante é que o jato ele é único e vai direto no ponto, né? Então ele é ideal para classe A. Nós não vimos lá que a classe A ela está embasada dentro dos sólidos, não é verdade? Então são os materiais que queimam em superfície, profundidade, deixando resíduos como papel, madeira, plástico, tecidos, não é verdade? Então é o que acontece aqui, porque ela age com o princípio do que, né, gente? Do resfriamento, na verdade. Ela vai tirar um dos elementos lá da pirâmide, né, que contribui, que é o calor. Então quando a gente joga água, a ideia é tirar esse elemento da pirâmide, fazendo por método de extinção por resfriamento, com que o fogo se extingue de vez, tá certo? Então o extintor à base de água pressurizada, o método de extinção mais comum é o resfriamento, que retira o calor da pirâmide, da estrutura do fogo, e ele é utilizado nas classes A, que são os materiais que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos. Vamos ver mais um? Vamos lá. Aqui, continuando aqui no mesmo contexto, nós temos aqui algumas classes de incêndio, e nós estamos falando do mesmo tema, hein? Água pressurizada. Nunca use água em fogo das classes B, C e D. Olha que interessante, hein, gente? Vamos lá, vamos lembrar então a classe B aqui, a nossa primeira, né? Queima somente na superfície e não deixa resíduos. Aí aqui nós temos os exemplos, né? O álcool, o diesel e a gasolina. Olha que interessante, não é? Então nós estamos falando de materiais líquidos combustíveis e líquidos inflamáveis. O que é que acontece? A gente viu lá quando a gente joga água nesses materiais. O que acontece, gente? Lembrando que a água, na sua estrutura molecular, ela tem moléculas de oxigênio, né? Lembra do princípio do óleo que a gente falou lá, não é? Que o óleo ele é um material combustível, mas ele não é volátil, que em altas temperaturas, quando você joga água, você acaba alimentando. Aqui é a mesma coisa, a gente não se pode jogar água em materiais líquidos combustíveis quando estão em combustão, porque você acaba alimentando o fogo, então é proibido, tá certo? Classe C são os que ocorrem em equipamentos elétricos energizados. A gente comentou um pouquinho deles, né? O que acontece quando a gente joga água aí em materiais que estão energizados, em equipamentos energizados, né? Quais são os riscos envolvidos aí, na verdade? Então, vamos compreender melhor.
Se você tem um equipamento pegando fogo e ele está energizado, quando você joga água, o risco de choque elétrico é muito alto, muito altíssimo. Por quê, gente? Porque a eletricidade consegue percorrer pela água através dos elementos presentes na água e chega até você. Então você acaba sofrendo aí uma descarga elétrica em virtude de você estar fazendo uma extensão daquela corrente e ela chega até você. Então não é recomendado utilizar aí nesses equipamentos se eles estiverem energizados, tá? Caso não estejam e você não tem nenhum extintor específico para esse tipo de material, eles estejam desenergizados, pode sim fazer o contexto aí do combate a incêndio, tá certo? Classe D, materiais pesados, materiais pirofólicos, titânio, magnésio, sódio. Gente, água. Nesse tipo de incêndio ocorre explosões em altíssima velocidade, aquelas lavaredas muito fortes, aquelas línguas de fogo, e aquilo ali, gente, é muito perigoso. Você pode se queimar, ter queimaduras gravíssimas que podem chegar até a ser fatais. Então não é recomendado que você use extintor de água pressurizada nessas classes, é proibido, tá certo? É vedado o uso, a não ser na classe C, se ela tiver desenergizada, mas você tem que se certificar que esteja desenergizado. Você tem que ir lá no quadro de força, verificar se a energia foi cortada, foi neutralizada para poder fazer o combate com um extintor à base de água pressurizada. Caso contrário, não se arrisque. Não faça um incêndio não faça o combate de maneira precipitada. Pense, haja com cautela. Legal. Vamos ver aqui mais um. Gás carbônico, CO2, é o agente extintor indicado para incêndios classe C, por não ser condutor de eletricidade. Age por abafamento e resfriamento. Olha que legal, né, gente? Então a gente estava acabando de falar dessa classe aqui com a questão da água pressurizada. Nós temos um extintor bastante específico para esse tipo de combate e é bastante eficiente porque ele abafa e resfria ao mesmo tempo, né? Então, se ele abafa e resfria, ele tira aí dois elementos, né, da pirâmide, né? Ele acaba tirando o que, meus queridos? Se ele resfria, ele tira o calor. Se ele abafa, ele retira o oxigênio, né? São os princípios aí que a gente viu. Muito legal. Pó químico seco, caracterizado também para classe B. Líquidos, combustíveis, inflamáveis. Não é verdade? Então vamos ver aqui. O agente extintor indicado para combater incêndio classe B age por abafamento, pode ser também utilizado na classe A e C, podendo nesta última danificar os equipamentos. Olha lá, classe C, gente, olha que interessante. Ele é muito bom com a classe A e a classe B. Só que quando você usa ele na classe C, o que acontece? A ação do pó químico seco, ela é altamente corrosiva. Você vai combater sim o incêndio, vai neutralizar. Porém, você vai perder o equipamento devido a toda a sua ação corrosiva e abrasiva que ela vai ter ali nos componentes eletrônicos, nas placas, né? Então você perde, você é um risco muito alto. Mas ele é eficiente sim. Só que a gente sempre recomenda, né? Se tiver na disposição o de CO2 ali próximo aos equipamentos, utilize o de CO2, tá certo? Somente em casos muito extremos de não ter a ausência aí do extintor específico, você vai usar lá o pó químico seco, porque é melhor perder o equipamento do que você perder a empresa toda ou perder a vida, na verdade, deixar aquele incêndio se alastrar. Então, todo cuidado é pouco aí, e vale lembrar, tá certo? Legal, vamos ver aqui. Pó químico especial. Legal. É o agente extintor indicado para incêndio classe D. Age por abafamento. Aqueles materiais pesados, né, que a gente ilustrou lá, comentou bastante no início, né? Então ele é bastante eficiente nesses combates aí. Somente produtos específicos, extintores específicos podem ser utilizados
dentro desse contexto aí para esse tipo de incêndio, tá, gente? Porque esses materiais são muito perigosos, porque se você jogar qualquer outro tipo de extintor, pode ter explosões altíssimas aí. Legal. Bem, aprendemos muita coisa aí sobre o fogo, né? Sobre as classes de incêndio, os métodos de extinção, um conteúdo bastante rico aí. Mas agora vamos aprender, né, como manusear esses dispositivos retardantes que são utilizados no princípio de incêndio, né, que são os extintores. Então vamos entender aí como fazer um manuseio correto para a gente ter uma eficiência bastante legal aí no combate. Primeiro, você vai pegar o extintor, seja qual for, à base de água, CO2, pó químico, qualquer um que for. Observe aqui na minha ilustração que eu tenho um pino. Esse pino aqui ele tem uma argola e ele está colocado entre o gatilho aqui, atravessando de uma ponta a outra. Olha a ponta dele saindo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. E dentro dessa argola eu tenho esse lacre aqui amarelo. Aí o que acontece? Para eu poder fazer o manuseio dele, eu preciso retirar esse pino de segurança, correto? Então eu vou colocar o meu dedo aqui, do jeito que a imagem mostra, e eu vou puxar. A partir do momento que eu puxo, esse lacre vai se romper, esse pino vai sair. Então eu vou ter acesso ao gatilho do extintor. Aí sim eu vou conseguir fazer o meu combate. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o aparelho, o dispositivo, e vou levar até o fogo. Observem a imagem. E com isso, o que eu vou fazer? Eu já tirei o meu pino de segurança, então eu vou acionar o gatilho. Quando eu acionar, o jato de água pressurizada vai sair pelo mangote, né? Vai sair conforme aqui a gente está ilustrando, vai sair e eu vou direcionar ele aqui, ó, na base do fogo, correto? E eu vou fazer um efeito com o mangote que a gente chama de efeito de manobra. Como assim, professor? O efeito de manobra, gente, é você manusear o mangote para lá e para cá, nesse sentido. E aí você vai conseguir fazer a extinção desse incêndio aqui que a gente está vendo aqui na nossa tela. É bem simples o manuseio desse equipamento, é bastante coerente aí e a gente consegue fazer a neutralização, a extinção desse incêndio. Só que a gente precisa conhecer se esse dispositivo está em perfeitas condições de uso. E como que a gente consegue saber, hein? Aí que tá, gente. Precisa entender um pouquinho sobre a inspeção e a manutenção dos extintores de incêndio, né? Inspecionar visualmente cada mês, examinando se o seu aspecto externo, né, como os lacres, os manômetros, quando o extintor for do tipo pressurizado, que é que a gente usou aqui no exemplo, verificando se o bico de válvula de alívio não está entupido. Olha que interessante a gente observar isso aí, né? E outra questão, tá vendo esse reloginho aqui, ó? A gente chama ele de manômetro. Como que eu sei se o extintor está em condições de uso? Eu posso observar por aqui também, ó. Você verifica que eu tenho um ponteiro amarelo aqui e ele está no verde. Significa que esse agente extintor ele tem pressurização e ele está dentro das condições de uso. Significa que ele pode expulsar o agente extintor que está dentro do cilindro, que está dentro do corpo do extintor, para fora. Olha que interessante. Então, se tiver no verde, ele está em perfeitas condições de uso. Se tiver no vermelho, significa, gente, que ele não está em condições de uso, que não tem mais pressurização, ele não vai conseguir expulsar aí o agente extintor. E outro detalhe, lembra que eu falei lá no início do lacre, no slide anterior? Olha aqui, se você encontrar um extintor sem esse lacre aqui, ó, que prende o pino de segurança e o gatilho, e o seu relógio aqui estiver em condições normais, que nem está aqui, significa, gente, que esse extintor já foi usado. E significa que também já está vencido de acordo aí com as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro. Então a gente tem que salientar muito, e se encontrarmos ele nessas condições, sem o lacre, com o manômetro tanto no verde como no vermelho, significa que temos que encaminhar ele para recarga, tá certo? Então essa é uma inspeção visual bastante simples e a gente pode estar detalhando ela dentro dos níveis no que diz respeito a NBR
12.962 de 98, que fala sobre as inspeções de níveis, de nível 1, nível 2 e nível 3. Tá? A de nível 1 a gente acabou de detalhar ali dentro das condições de uso, né? A de nível 2 a gente pode estar observando nos rótulos, ali nos prazos de manutenção, que os extintores, né? Os extintores comuns aí, eles têm prazo de validade. Anualmente a gente tem que estar fazendo a troca, a recarga desse agente extintor, correto? Então, dentro da manutenção de nível 2, podemos visualizar isso de acordo lá com a etiqueta de validade do dispositivo. E a última inspeção, que é a inspeção de nível 3, já é uma vistoria mais técnica. Devemos estar levando ela numa oficina especializada, numa empresa, né, que trata sobre o segmento de incêndio, onde o extintor, o dispositivo, é submetido a ensaios hidrostáticos, aonde vai analisar aí as questões de pressão do cilindro, não é verdade? Porque pode acontecer muitas vezes, gente, de o cilindro ter vazamento devido a pancadas, a golpes que levou aí, de repente caiu e você não sabe. Então você precisa fazer essa inspeção hidrostática de acordo com as prescrições do fabricante lá, vai ter os períodos corretos para você estar fazendo essa inspeção e você manter aí os seus equipamentos de combate a incêndio em perfeitas condições de uso, se caso você precisar, tá certo? Gente, eu queria dizer que o nosso conteúdo está encerrando por hoje. Mais detalhes em relação o comportamento do fogo, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, as NBRs que falam sobre o assunto, vocês podem estar pesquisando no site do Corpo de Bombeiro aí, onde você vai ter um detalhamento mais técnico. E se você gostou dessa videoaula e tem interesse em se especializar, em fazer um curso de brigada de incêndio ou um curso de bombeiro civil, você também pode estar buscando aí essas novas formas de conhecimento e habilidades técnicas para você ser um prevencionista aí 100% efetivo na sua área de segurança do trabalho ou até mesmo no seu negócio, no seu lar, no seu edifício, né? Os síndicos e zeladores também podem ter essa capacidade técnica aí para poder prevenir aí os seus condôminos, não é verdade? Gente, muito obrigado a todos e eu queria deixar aqui o meu recado de sempre, que a segurança do trabalho ela tem que ser praticada e não só documentada. E a gente se vê aí na próxima videoaula. Até mais, galera! Fui!